Bom, olá pessoal. Nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre o processo de retirada de amostras aleatórias para a construção de intervalo de confiança da média populacional. Para isso, eu vou me utilizar aqui de uma pasta que eu criei, onde eu posso retirar diversas amostras aleatórias de uma população que tem um comportamento de distribuição normal. E vamos utilizar também o Minitab para construir alguns gráficos. Bom, o processo de estimação intervalo de confiança da média populacional envolve normalmente a retirada de uma única amostra de tamanho previamente estabelecido. Então, vamos supor aqui, por exemplo, que eu quero estimar o valor de uma média populacional em determinado parâmetro. E a título de simulação, vou lançar aqui os valores reais dessa população, desse parâmetro, cuja média seria de 350 e o desvio padrão seria de 15. Ok? No caso real, eu não conheço esses valores. Eu vou querer estimar o valor da média populacional. Então, vamos supor aqui que eu retire uma amostra aleatória de tamanho 9. É isso que eu vou fazer aqui na simulação. Então, eu tenho aqui os valores de uma amostra de tamanho 9. E eu vou jogar para o Minitab para me fazer um gráfico interessante que corresponde aqui a um gráfico de intervalo. O Minitab vai construir aqui um gráfico com um intervalo de confiança 95%. Aqui. E eu vou marcar aqui uma linha deixa eu ver. Isso, esse aqui. Com o valor de 350. Então vejam, eu tenho aqui essa linha registrando a verdadeira média populacional, que a princípio eu desconheceria, e o intervalo de confiança construído a partir dessa amostra aleatória de tamanho 9, que eu teria retirado. Okay? A média amostral está representada por esse ponto. E este intervalo de confiança está sendo construído com 95% de confiança. Okay? Se eu voltar lá para a minha planilha, eu tenho o seguinte intervalo de confiança. Limite inferior 341,23, limite superior 368,66. Ok? Bom, a média populacional que eu desconheceria estaria em algum lugar entre esses dois valores. A média populacional seria igual a 350. Ok? Mas se eu retirasse uma segunda amostra, ela não daria exatamente os mesmos valores da primeira amostra. E o intervalo de confiança da segunda amostra poderia ficar ligeiramente acima, ligeiramente abaixo. Ok? Vamos simular então aqui, no segundo caso, uma retirada não de uma amostra, mas de duas amostras. Bom, estão aqui as duas amostras aleatórias retiradas. Eu vou jogar para o Minitab para construir mais um gráfico de intervalo. Vou pedir para marcar já a altura do valor que corresponderia à média populacional, valor que, na verdade, eu desconheceria no caso real. Então, observe aqui, a primeira amostra teria uma média amostral
um pouco acima de 340. A segunda amostra teria uma média amostral um pouco acima de 350. O importante é que essas duas amostras acertariam no aspecto de que, no intervalo de confiança construído por elas, estaria inserida a média populacional, que estaria querendo estimar. Ok? Mas se eu repetisse o processo de amostragem diversas vezes, em algumas amostras, o intervalo de confiança não abrangeria a média populacional 350. O intervalo de confiança ficaria totalmente acima ou totalmente abaixo. Ok? Com a proposta de trabalhar com o intervalo de confiança 95%, isso significa que, em média, a cada 100 amostras retiradas, 5 delas construiriam um intervalo de confiança onde não estaria inserida a média populacional. Eu vou experimentar isso na próxima simulação. Bem, antes de simular a retirada de 100 amostras aleatórias, eu resolvi antes retirar apenas 20 amostras aleatórias, simular a retirada de 20 amostras aleatórias de tamanho 9 daquela população. O que eu esperaria é que, em média, em cada 20 amostras retiradas, com um intervalo de confiança de 95%, uma amostra teria um intervalo de confiança onde não estaria inserida a média populacional. Isso não ocorreu nessas 20 amostras aleatórias, mas poderia ter ocorrido, assim como poderia ter ocorrido duas amostras com intervalos nos quais não estaria abrangida a média populacional. Mas observem aqui, por exemplo, que eu tenho uma amostra aleatória onde o intervalo de confiança quase que não estaria abrangendo a média populacional. Ok? Aproveitar também essas 20 amostras para comentar o que tinha esquecido anteriormente, que é, esse intervalo de confiança estão sendo construídos a partir da estatística T, ou seja, a partir da situação real em que eu não conheço a média populacional e também não conheço o desvio padrão populacional. Então, nessas condições, o intervalo de confiança é construído a partir da estatística T. E essa distância entre um limite superior e a média amostral, ou entre a média amostral e o limite inferior, é proporcional ao desvio padrão amostral. Então, por exemplo, essa amostra aqui tem uma amplitude menor do que a amostra subsequente. Essa amostra de número 5 tem uma amplitude menor, tem uma margem de erro, que é essa distância, menor do que a margem de erro da amostra subsequente, que é a amostra número 6. Por quê? A amostra número 5 teve um desvio padrão amostral menor do que a amostra número 6. Eu posso confirmar isso a partir da minha tabela com os resultados no Excel. A amostra número 5, o desvio padrão amostral 11,26. A amostra número 6, desvio padrão amostral 16,21. Então, em função do menor desvio padrão amostral da amostra número 5, o intervalo de confiança construído a partir dessa amostra é mais estreito, tem uma amplitude menor. O seu limite inferior, 345,63. O seu limite superior, 362,94. Então, a amplitude, que é a distância entre os dois valores, é menor do que o que estaria sendo observado na amostra número 6, onde o desvio padrão amostral foi superior, e, em função disso, a amplitude entre o limite superior e o limite inferior ficou razoavelmente superior ao da amostra número 5. Ok? Mas na próxima etapa eu vou fazer simulação da retirada de 100 amostras aleatórias de tamanho 9. Bom, esse é o gráfico de 100 intervalos de confiança
construídos a partir de 100 amostras aleatórias de tamanho 9 da nossa população. Ok? Observem, por exemplo, que temos aqui uma amostra com intervalo de confiança comparativamente bem menor do que diversas outras amostras. E nesse intervalo de confiança não está abrangida a média populacional. Ou seja, então esse seria um exemplo de uma amostra aleatória cujo intervalo de confiança nos estaria levando a uma estimativa errada da média populacional. Mas esse erro não é um erro de desconhecimento de estatística, não é um erro intencional, é o chamado erro amostral, ou seja, é algo inevitável em função do comportamento errático das amostras aleatórias. Okay? Também temos uma outra amostra aleatória onde não está abrangida a média populacional. Essa aqui é a amostra de número 89. Okay? Mas deixa eu voltar aqui à amostra de número 25. Então, vou buscar aqui na minha planilha a amostra número 25. Aqui. O intervalo de confiança construído, limite inferior a 332, limite superior a 342. Então, a verdadeira média populacional não estaria sendo abrangida por esse intervalo de confiança. Observe se o desvio padrão amostral bem menor do que o das outras amostras vizinhas. Ok? Então, o que eu devo esperar se eu retirasse, vamos dizer assim, 100 amostras aleatórias e, a partir dessas amostras, construísse intervalos com 95% de confiança? Eu deveria esperar que, em média, dessas 100 amostras, 95 delas me levariam a construir intervalos de confiança onde estaria inserida a média populacional. E 5 desses intervalos de confiança, em 5 deles, não estaria sendo inserida a média populacional. Ou seja, em média, eu deveria antever um risco de 5% de erro no meu processo de estimação da média populacional por intervalo de confiança.